O Deus eterno revelou-se à nação de Israel e fez do tabernáculo o lugar de habitação da presença dele. O tabernáculo tem uma representação simbólica bastante clara e definida nas Escrituras Sagradas. Foi a partir dessa representação que o Deus de Israel mostrou ao povo dele as virtudes da unidade, da santidade e comunhão. Além disso, apontou algo que mudaria o destino do ser humano, morto nos próprios delitos e pecados. Ele mostrou a obra expiatória de Cristo, representada em todo o tabernáculo. Essa obra expiatória é o único meio de redenção. Na obra expiatória do Senhor, a imagem do tabernáculo relaciona-se com a igreja fundada pelo Senhor Jesus. Tal qual o tabernáculo, a Igreja de Cristo é um projeto de Deus no mundo. Neste segundo trimestre de 2019, Lições Bíblicas da CPAD trata de o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelo seu carinho, por estar aqui conosco no canal Mensagem de Fé e Esperança. O meu muito obrigado, que Deus continue abençoando você, você que tem deixado aí o seu joinha, comentado os nossos assuntos, principalmente você que tem compartilhado o nosso conteúdo, que Deus abençoe você e a sua casa, o seu ministério, de maneira maravilhosa. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos no nosso canal, para a glória do nome do Senhor, nosso Deus. Você que chegou pela primeira vez, eu sou o evangelista Adair Ferreira e tenho o compromisso de toda semana trazer a você um conteúdo da Palavra de Deus para que juntos possamos nos aprimorar no conhecimento da Palavra do Senhor, nosso Deus, das lições de EBD, as quais nós estudamos dominicalmente com as nossas classes em nossas respectivas congregações. Nesse trimestre nós estamos tendo a grata satisfação de estudarmos sobre o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo, com o pastor e professor Elienay Cabral, grandemente usado por Deus e tem nos ajudado a entender o que era o tabernáculo, como funcionava e quais os seus significados espirituais para a nossa vida hoje. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 7, de 19 de maio de 2019, com o tema O Lugar Santo. O nosso textual está em Hebreus, no capítulo 9, versículo 2, que diz: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. A nossa verdade prática diz: através de sua morte expiatória, Jesus nos garantiu o livre acesso ao Santíssimo de Deus, ou ao lugar santo dos santos. A nossa leitura bíblica em classe está em Êxodo, no capítulo 25, versículos 23, versículo 30, versículo 31, e o capítulo 26 do mesmo livro, os versículos 31 a 37, e o capítulo 30, versículos 1, e os versículos do 6 a 8. Eu quero aconselhar você a fazer toda essa leitura, todo esse texto, na sua Bíblia, acompanhar a leitura da lição e também fazer a leitura na íntegra na Bíblia Sagrada. Isso é muito interessante, porque assim a gente fica tendo o conhecimento da integralidade, do texto, do lugar onde o comentador tirou aquela partícula para ministrar, no domingo. E geralmente o comentador escolhe um texto pequeno, exatamente porque as páginas da lição, são pequenas, um espaço pequeno para falar, de todo o assunto, a cada domingo. Por isso é interessante que a gente faça a leitura integral na Bíblia Sagrada.
Também eu quero encorajar você a fazer a leitura diária. Todos os dias nós temos um texto da Palavra de Deus para que possamos ler com a nossa família, né, no conhecido culto doméstico, para que juntos possamos crescer na graça do Senhor nosso Deus, juntamente com a nossa família. Posto essas considerações, o nosso primeiro ponto vai falar aí sobre lugar santo, um local de serviço e comunhão com Deus. O que era este lugar? Nós já falamos da entrada do tabernáculo, o pátio, do tabernáculo. Nós falamos que o pátio do tabernáculo era composto de 60 colunas de acácia revestida de bronze, que estava firmemente amarrado por cordas, que eram afixadas ao chão, e que havia uma entrada, cujo significado apontava para a pessoa de Cristo. Nesse pátio, onde o pecador podia entrar pela porta, ele deparava com o altar do holocausto, onde o sacerdote ministrava diariamente a favor do pecador, que se sentia numa situação pecaminosa e trazia sua oferta para oferecer ao Senhor. O sacerdote o fazia, por ele. Logo à frente, a pia de bronze, onde o sacerdote, após ministrar no altar do holocausto, se lavava, fazia a purificação para entrar no lugar santo. O lugar santo era a tenda da congregação, era o tabernáculo propriamente dito, com duas divisões. O lugar santo, onde estava 3 móveis que nós vamos falar aqui mais à frente, as peças do tabernáculo, 3 móveis que estavam no lugar santo, ali onde o sacerdote ministrava ao Senhor depois de fazer o ritual da purificação. Nesse lugar, somente os sacerdotes podiam entrar, os pecadores ficavam do lado de fora. Aqueles que levavam a sua oferta, eles ficavam do lado de fora. Dentro desse santuário, dentro dessa tenda, havia uma outra divisão, que era separado também por um véu de separação. Nessa outra divisão, entrava apenas o sumo sacerdote uma vez por ano. Essa outra divisão era chamado de Santíssimo, ou Santo dos Santos. A primeira divisão do tabernáculo, da tenda da congregação, a primeira divisão era chamado de santuário, ou lugar santo, como nós vamos ver ao longo dessa lição. É aqui que respondemos essa pergunta: o que era esse lugar? O que lugar é esse? Esse lugar era um lugar de serviço e adoração ao Senhor nosso Deus, onde os sacerdotes eles entravam para o serviço do Senhor nosso Deus. Hoje não temos mais essa separação. Na vida cristã acabou-se essa separação, porque quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós não precisamos de ficar à margem, nós não precisamos mais de ficar no pátio, no átrio do tabernáculo. Nós podemos adentrar a presença de Deus. E não precisamos ficar apenas no lugar santo. Nós podemos entrar no lugar santíssimo. Falar diretamente com o Senhor nosso Deus. Isso se dá pela fé. A fé que uma vez foi dada aos santos. Pela fé, nós temos entrada ao lugar santo, à presença de Deus. O escritor aos Hebreus, ele chega a dizer: cheguemos, pois, com confiança à presença de Deus. Nós podemos ter confiança de que os nossos pecados foram perdoados e nós hoje podemos adentrar a presença do Senhor nosso Deus. O propósito do lugar santo. Com qual propósito o Senhor pediu que esse lugar, ou mandou que esse lugar fosse construído? Tinha-se o principal objetivo, ou a principal função, ser um local onde os sacerdotes ministravam
sacrifícios diversos ou de diversas espécies, né, pelos pecados cometidos pelos israelitas. Nesse lugar, no lugar santo, o sacerdote ministrava em favor do povo, né, fazia ali as suas orações, né, em favor do povo pecador. É bom que se diga que o sacerdote, ele tinha a função de ouvir as queixas do povo e levar diante de Deus. Ele recebia os pecados do povo e apresentava diante de Deus as queixas dos pecadores. Diferente do profeta, né, que ouvia a voz de Deus e levava a voz de Deus, né, para o povo. São diversos trabalhos ou funções diversas que glorificavam o nome do Senhor no Antigo Testamento. Hoje nós podemos dizer que exercemos o papel sacerdotal, porque Cristo, ele nos concedeu esse trabalho, nos tornando nação santa, sacerdócios reais. Hoje nós temos a função de interceder pelos pecadores, interceder por aqueles que sofrem, interceder por aqueles que precisam de um favor do Senhor. Mas na verdade, todo crente é um sacerdote, né? O pastor, o líder espiritual, ele exerce a função sacerdotal, mas todo crente, por sua vez, também exerce o papel sacerdotal, que é o papel da intercessão, o papel de buscar ao Senhor em favor daqueles que de nós precisam. No nosso segundo ponto aí, nós vamos falar sobre as 3 peças, né, que compunham o interior do lugar santo, né, os mobiliários do lugar santo. O lugar santo era o espaço de preparação dos sacerdotes para a entrada na segunda divisão do tabernáculo, que era o lugar santíssimo. É bem verdade que o sacerdote, ele não podia entrar no lugar santíssimo. Somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo, e o que fazia uma vez por ano, né, no dia nacional de Yom Kippur, né, onde ele entrava para oferecer sacrifício ao Senhor. Pode até ser que, né, durante o ano o sumo sacerdote ele adentrasse a esse lugar, mas para fazer limpeza do ambiente, né, para cuidar da Arca da Aliança, né, que estava nesse ambiente sagrado chamado Lugar Santíssimo, ou Santo dos Santos. Para oferecer sacrifício ao Senhor, para fazer intercessão anual, ele entrava uma vez por ano, né, na chamada festa de Yom Kippur. Né, no lugar santo, né, que está, né, anterior ao segundo véu, estavam 3 peças, né, o castiçal, que era chamado também de candelabro, ou também chamado de candeeiro. O castiçal de ouro era uma haste com uma peça principal ao meio e aos seus lados mais, né, 6, né, canos, por assim dizer, né, 6 canudos, né, que eram enchidos de azeite, né, diariamente. Na ponta desses canudos havia um pavio onde era aceso para iluminar o lugar santo. Né, de um lado estava a mesa dos pães da proposição e na frente, né, de frente ao segundo véu, estava o altar do incenso, onde também o sacerdote oferecia o incenso ao Senhor nosso Deus. Quando nós falamos do candelabro, nós falamos de Jesus como a luz do mundo. O próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andarás em trevas. Jesus, ele se apresenta como a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Falando da igreja do Senhor Jesus, ele também atribui essa função à igreja, quando ele diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A luz, ela tem muitas funções. Uma das principais funções, né, da luz
é iluminar, é fazer a dissipação das trevas. O mundo jaz em trevas, o mundo jaz na escuridão. A igreja do Senhor Jesus é responsável por fazer a iluminação desse mundo tenebroso, para que as almas possam ver a luz de Cristo e aceitá-lo como Salvador. As luzes ou as lâmpadas, elas também trazem segurança. Você já passou por um lugar onde não tinha lâmpada, onde não tinha luz? Como é difícil e perigoso. A gente fica amedrontado quando passamos por lugares escuros. Quando passamos por lugares onde tem muitas lâmpadas, muitas luzes, a gente fica mais seguro, a gente fica mais tranquilo. Cristo é a nossa segurança. Ao iluminar esse mundo em trevas, ele traz segurança para a nossa vida. A certeza de que nós poderemos andar tranquilo nesse mundo corrompido, porque estamos em sua presença, estamos diante da luz de Cristo, a luz que ilumina, né, o mundo tenebroso. Jesus, ele usando o profeta Isaías, ele fala que o povo, né, que estava em Zebulon, entre a Galileia das nações, viu uma grande luz, uma luz raiou para aquele pessoal que estava à beira de sombra e morte. É exatamente assim que ocorre quando a luz de Cristo chega. Aqueles que estão em locais de sombra e morte, a luz raia para ele. A luz raiou para nós quando nós compreendemos o Evangelho. Quando nós compreendemos a mensagem de Cristo, nós temos a visão da luz de Cristo que veio para nos iluminar e tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja de Cristo, ela tem essa missão de iluminar o caminho dos pecadores. Jesus disse, não se acende uma candeia e coloque debaixo de um alqueire, mas coloque no velador, para que ilumine toda a casa. Assim, Jesus conclui, assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que o nome do Senhor nosso Deus seja glorificado, para que glorifique o vosso Pai que está nos céus. O propósito da luz é glorificar o nome do Senhor. Observe-se que o candelabro que estava no lugar santo, ele não tinha simplesmente o propósito de ser uma peça de ouro batido para que alguém olhasse e disse, olha, mas que móvel bonito, olha, mas que peça bonita. Não tinha a intenção apenas de ser uma peça de rara beleza. A intenção principal era iluminar o interior, né, do santuário. A vida cristã é assim também. O propósito da vida cristã é iluminar a vida espiritual e iluminar o caminho para que os pecadores, né, cheguem a Cristo. Nós temos um outro móvel aí, que é a mesa dos pães. Essa mesa era feita de madeira de cetim e era coberta, né, de ouro. Madeira de cetim ou madeira de acácia, como nós já falamos, é a mesma madeira com nome diferente. Era um móvel que tinha 90 centímetros de comprimento, né? Tinha 45 centímetros de largura e 45 centímetros de altura. Sobre essa mesa, né, dos pães da proposição, ficava 12 pães, né, 2 fileiras de pães, 6 pães de cada lado, apontando para as tribos de Israel. 6 tribos de um lado, 6 tribos de o outro lado. Entre esses pães, né, ficava, né, também, né, algumas especiarias aromáticas, conforme nós vamos ver lá no livro de Levítico, né, no capítulo 24, nós vamos ver que sobre esses pães estava o incenso, né, especiarias aromáticas que eram colocados sobre os pães para que eles tivessem cheiro suave perante o Senhor nosso Deus. Esses pães serão colocados a cada sábado. A cada sábado, o sacerdote tirava os pães, né, que havia ficado durante toda a semana,
comia os pães, né? Arão e seus filhos comiam esses pães que havia ficado toda a semana e colocava pães sem fermento e novos ali para ficar durante a próxima semana. Esses pães, ele fala da provisão diária para o povo de Israel. Observa-se que cada pão representava uma tribo de Israel. E esses pães ficavam todos os dias. Isso queria dizer que todos os dias haveria provisão para o povo de Deus. Eles não deveriam se preocupar, porque o Senhor iria prover para ele. Quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar, ele nos ensinou a orar da seguinte forma: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ou seja, haverá provisão diária para nós. Nós não precisamos ficar preocupados, ansiosos com o que havemos de comer, com o que havemos de beber, porque o Senhor nosso Deus, ele sabe exatamente as nossas necessidades. O fato dos pães, né, serem sem fermento, né, serem pães asmo, fala da sinceridade, a sinceridade do nosso culto diário ao Senhor. De nada adianta prestarmos um culto hipócrita, porque Deus conhece a nossa vida. Nós não podemos chegar diante de Deus trazendo uma máscara. Não podemos chegar diante de Deus querendo nos apresentar de uma maneira que não somos. Mostrar ao Senhor um serviço que não fazemos, porque o Senhor conhece a nossa vida. Portanto, o nosso culto, ele deve ser sem fermento. Deve ser um culto, né, livre da hipocrisia, porque o fermento, ele fala exatamente da hipocrisia dos fariseus no Novo Testamento. Portanto, a hipocrisia de uma vida cristã que não leva o culto ao Senhor a sério. E por fim, né, diante, né, do segundo véu, está o altar do incenso, né, que era de 45 centímetros, né, de quadrado, a altura e largura, e 90 centímetros, né, de altura. Né? O comprimento e a largura era de 45 centímetros e a altura de 90 centímetros. A madeira também de acácia e totalmente revestido de ouro. Nesse altar do incenso, algumas especiarias como o onix, o gálbano e o estouraque, né, que eram especiarias, né, de cheiro suave, eram moídas, né, colocadas ali, e o sacerdote, ele colocava fogo sobre essas especiarias. Né, eram tipos de plantações, né, que mesmo quando se amassava, né, já exalavam um cheiro suave. Quando colocava fogo, ainda mais cheirosa, né, ficava, ainda mais perfumado ficava o ambiente. No altar do incenso, só poderia ser colocado fogo tirado do altar do holocausto. Ou seja, o fogo que acendia o altar do incenso era o fogo do sacrifício. Ou seja, sem sacrifício, sem apresentarmos a Deus uma oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós não podemos fazer uma oferta de cheiro suave ao Senhor. É muito provável que foi exatamente por não observar esses rituais, né, que Nadab e Abiú tenham morrido. Quando a Bíblia fala que eles apresentaram fogo estranho ao Senhor. Algumas questões podem ter acontecido, né, para que esse fogo tenha sido considerado como fogo estranho. Uma hipótese, né, muito bem próxima, né, é que eles não tenham trazido fogo do altar do holocausto para colocar no altar do incenso. Essa é uma primeira hipótese. Uma segunda hipótese é que eles podem não ter observado o ritual da purificação, né, na pia de bronze. A Bíblia fala, né, lavarás a pia de bronze para que não morra, como nós já falamos em uma lição passada. Uma outra hipótese, e que nós encontramos no texto sagrado,
é que muito possivelmente eles estariam ofertando ao Senhor embriagado. Daí o Senhor, ele fala para que Moisés dê ordem aos sacerdotes para que não ingerisse bebida alcoólica ao entrar no lugar santo, né, para oferecer sacrifício ao Senhor, para não queimar o incenso ao Senhor estando sob o efeito da bebida. Eles poderiam ter não observado um desses quesitos, ou eles poderiam ter ignorado todos esses requisitos e apresentado ao Senhor de forma totalmente irregular. Meus amados irmãos, a nossa oração, ela só é respondida diante do Senhor, ela é só aceita diante do Senhor quando nós passamos pelo altar do sacrifício, quando nós lavamos a nossa vida no sacrifício de Cristo, no sangue de Cristo, quando nós somos regenerados. Assim a nossa oração, ela chega diante do Senhor. Quando nós atentamos para a pureza espiritual, aí sim a nossa oração, ela é respondida perante o Senhor. Jesus, ele chega a dizer, né, aliás, né, o cego de nascença, ele diz, sabemos que Deus não ouve pecadores. Como assim Deus não ouve pecadores? Quando a Bíblia diz que Deus não ouve pecadores, né, Deus não ouve a pessoa que está vivendo no pecado, na prática do pecado. É uma pessoa que está querendo agradar a Deus e agradar o mundo ao mesmo tempo. A oração dessa pessoa não tem valia diante de Deus. Pode até ser que em tempos passados você tenha vivido uma vida de pecado, mas agora, quando chegamos na presença de Deus para oferecer a nossa oferta, né, de sacrifício ao Senhor, quando nós chegamos diante de Deus para queimar o nosso incenso, e nós vamos observar lá no livro do Apocalipse que o incenso é as orações dos santos no Novo Testamento. Para isso nós precisamos ter as devidas observâncias, chegar ao Senhor com consciência, com a mente lavada, com o coração limpo e puro, sabendo que estamos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus, ele está atento às nossas orações. As nossas orações, elas são guardadas, né, diante do Senhor, nosso Deus. Chegamos aqui ao nosso terceiro ponto. Nosso terceiro ponto vai falar sobre o véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. Tanto na porta de entrada do tabernáculo, nós temos a cortina, né, cheia de cores, né, que apontava para a pessoa de Cristo, cuja entrada, né, falava do escape do pecador, e agora já dentro, né, do espaço sagrado, do ambiente sagrado, para entrar na tenda da congregação, havia também um véu. O primeiro véu era de pano azul, né, de púrpura e carmesim, né, de linho fino, né, com obras bordadas, obras de bordador, ou seja, um material trabalhado com esmero, trabalhado, né, de forma da mais especial possível. Essas cores nos remete para a origem celestial de Cristo, nos remete para o sangue de Cristo, o carmesim, e para a realeza do Senhor Jesus. O linho fino também fala da realeza de Cristo. Era da natureza dos reis usar, né, tanto a cor púrpura como a cor, como o linho fino. O segundo véu, que ficava entre o lugar santo e o lugar santíssimo, também era de linho fino, né, com essas cores também de azul, de púrpura e carmesim, mas com figuras de querubim. Essas imagens de querubim, né, mostrava ou apontava para a glória de Deus. Os querubins são vistos na teologia sistemática, mais especificamente na matéria da angelologia, como guardiões do trono de Deus. Nós vimos a figura de querubins, né, no Éden, né, original, né, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 28. Nós vimos querubins também, né, que fez a proteção do jardim do Éden
quando Adão e Eva foram expulsos, a Bíblia diz que Deus colocou querubins com espada flamejante, né, para guardar o jardim, para que eles não voltassem e comessem da árvore da vida. Nós encontramos imagens de querubins, né, no livro de Ezequiel ainda, né, na visão dos querubins, na visão da glória de Deus, nas rodas que se moviam. Né, as rodas moviam os querubins, e ali nós vemos uma visão nítida da glória de Deus através dos querubins. Portanto, falar dos querubins ali no segundo véu é falar da presença imediata do Senhor nosso Deus. A arca da aliança que estava dentro, né, do lugar santíssimo também tinha os querubins na sua tampa, que era chamado de propiciatório. Falava que aquele lugar era um lugar específico da glória de Deus. Quanto mais a gente adentra para o tabernáculo, quanto mais a gente vai adentrando, mais perto a gente fica da glória de Deus. Vida cristã também é assim. Quanto mais a gente caminha, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais perto a gente fica da santidade de Deus. E essa é a vontade do Senhor Deus para conosco. Que nós sejamos santos, assim como é santo o nosso Pai que está no céu. Jesus, ele coloca esse desafio para nós. Sede santo, como é santo o vosso Pai que está no céu. Que Deus nos ajude para que possamos diariamente adentrarmos no lugar santo. O lugar santo é a separação entre os pecadores e os homens santos de Deus. Aqueles que foram escolhidos para ministrar ao Senhor. Você já foi escolhido pela obra redentora. Você só fica do lado de fora, se você quiser. Você pode adentrar no lugar santo, adentrar hoje pela fé, tomar posse da bênção do Senhor, né? Tomar posse, né, das provisões diárias, na mesma proporção, tomar posse, né, do privilégio de ser sal da terra e de ser luz do mundo, tomar posse, né, do privilégio de ser um orador constante e oferecer sempre um incenso suave ao Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.